Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Terça-feira, nós tivemos nossos cultos presencial. Domingo passado, lá na nossa igreja, lá em Terras Altas. E provavelmente no próximo domingo estaremos no mesmo pico, né? Estaremos lá novamente adorando, engrandecendo o nome do nosso Deus. É para isso que o crente vive. Nós precisamos viver comprometido, estreitando os nossos relacionamentos com Deus e aproveitando as oportunidades. Domingo próximo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos lá novamente às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Convido você a não perder as oportunidades. Tudo que nós vemos acontecer nos dias de hoje aponta para, de fato e de verdade, a volta de Jesus, o fim dos tempos. Portanto, se preparem. Todas as notícias que você vê, todas as notícias que chegam até os nossos ouvidos, nossas casas, aponta para a volta de Jesus. Eu gostaria de aconselhar, de orientar você a não perder estas oportunidades de estar na casa do Senhor. Não troque a comunhão com Deus por qualquer outra coisa. Não há comunhão mais gostosa, mais gratificante do que estar na presença do Soberano. E quando nós estamos na igreja, estamos no lugar certo, o melhor lugar para se estar, porque está ali um grupo de pessoas vivendo aquele mesmo clima de fé, de vontade, de desejo, pessoas orando, clamando, buscando, envolvendo. Então, eu te faço esse convite. Não deixe de comparecer na sua igreja no domingo próximo. Lá na nossa igreja Nova Vida em Terras Altas, estaremos esperando você, que membra lá, que pertence àquele grupo nosso lá. Tá bom, queridos? Eu gostaria de ler para você aqui dois versículos, que depois você pode ler. Eu não vou dar tempo de você abrir a sua Bíblia, mas você certamente vai conferir aí na sua casa. Está no livro de Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, o crescimento depende do nosso Deus, mas nós precisamos tomar a atitude de lançar a semente e esperar que o resto é com o Criador. Amém, queridos? Eu também queria convidar você a participar com alegria do louvor que vai ser ministrado agora com o nosso irmão Diácono João. E se alegra diante do Senhor, aplaude o nosso Deus, abre o teu coração, canta com alegria, juntamente aí com a sua família, de preferência de mãos dadas, vivendo a mesma fé, como se você estivesse lá na igreja. Agora, domingo próximo, estaremos lá e eu vou estar junto com você para passar uma meditação na Palavra de Deus. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, que certamente vai falar profundamente no seu coração. Esse é o desejo que eu tenho e é o desejo que todos os pastores têm, né? De abençoar o seu povo, rico e abundantemente. Então vamos lá, vamos louvar a Deus com alegria em nome de Jesus. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que
Queridos, já participamos do louvor, acredito que você se alegrou e também alegrou o coração do Pai, né? O Pai se alegra com os louvores que são dedicados a Ele, né? Ele recebe o nosso louvor com muita alegria. Eu queria também aproveitar a oportunidade e lembrar você que eu e você, nós precisamos ser comprometidos com Deus com relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Nós precisamos de fazer algo na nossa igreja que eu julgo de extrema importância. Você que frequenta a nossa igreja lá, você sabe disso. De manhã, no culto de 9 horas da manhã, no domingo, quando o sol está quente, o sol alcança lá o meio da igreja. As pessoas não conseguem ficar atrás, sentado atrás, porque o sol fica queimando as costas das pessoas. Então esse todo vai trazer sombra desde o início da igreja até o final. E quando chove, uma chuva forte também, quase que na medida que vai o sol alcança lá o meio da igreja, a chuva também vai lá. Então eu queria que você pensasse nisso e começasse a pensar numa oferta, além das ofertas que você já faz na igreja, além do seu dízimo, que você começasse a pensar, eu amanhã vou lá na igreja fazer um orçamento, né, para ver quanto fica, e vou passar para a igreja o valor do todo. Né? Eu creio que todos nós vamos poder fazer alguma coisa para poder colocar esse todo lá, porque é para oferecer conforto para os filhos de Deus e nós merecemos o melhor, tá bom? Então você pode dizimar depositando na conta da igreja e eu só te peço para você tirar uma foto do recibo que você fez o depósito e passar para mim, tá bom, queridos? Para a gente ter um controle melhor da situação. E Deus abençoe você poderosamente. Não esqueça que o nosso compromisso com Deus precisa ser concreto. Tá bem? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O pregador hoje, que vai trazer uma mensagem para poder abençoar nossas vidas, já está programado, é o diácono Daniel. Ele sempre tem nos abençoado muito quando ele assume o púlpito. Ele assume cheio de temor, cheio da cobertura do Espírito Santo e dirigido pela unção poderosa. Eu creio que vai abençoar muito nossas vidas aqui nessa noite de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos meditar na palavra que vai ser ministrada pelo nosso irmão diácono Daniel. Boa noite, meus irmãos da Igreja de Nova Vida do Terras Altas. É com muito prazer que eu venho aqui nessa noite, a convite do nosso pastor, o pastor Antônio, para compartilhar uma palavra com você, uma palavra de fé, uma palavra que eu espero que venha trazer ânimo ao seu coração. A palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus é a nossa base, né? A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão, é a semente que Deus semeia todo dia nos nossos corações, o ânimo, a esperança. Então, assim, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você nessa noite. A palavra está em Mateus capítulo 13, é a parábola do semeador, uma palavra, é um texto conhecido, né? Muito conhecido do Evangelho. Já ouvimos muitas mensagens sobre essa passagem. O título que eu dou para a minha mensagem nessa noite é a seguinte: você tem cuidado do jardim de Deus? Você tem cuidado do jardim de Deus? Você vai, eu espero que com o passar do tempo aqui você venha compreender o porquê que eu dei esse título. Vamos orar.
em nome de Jesus, e apresentar diante do Senhor essa palavra. Pai, nós queremos te adorar em nome do Senhor, reconhecendo que a palavra do Senhor é que nos alimenta, que nos sustenta, a palavra do Senhor que é o nosso guia, a nossa direção. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai, nessa noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, aqui em Mateus 13, eu vou ler até o versículo 8. Até o versículo 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 70 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus ministrou no meu coração, a palavra que Deus ministrou no meu coração nessa noite, para mim estar falando com você, é essa. Através da parábola do semeador, eu dei o título Já Cuidou do Jardim do Senhor hoje. O que eu quero tirar aqui nessa palavra é a parte onde Jesus ele fala das dificuldades que a semente, os terrenos onde a semente foi lançada. Nós entendemos pela leitura dessa palavra que o problema não era a semente. O problema ali não era a semente, mas o problema era os terrenos. Eram os terrenos que não estavam bem preparados, eles não estavam bem cuidados, eles não foram preparados para aquela semeadura, para aquela semente. A semente em si, que é a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar, ela tem o poder para mudar, para renovar as nossas esperanças, mas se os nossos corações estiverem cheios de outras coisas, tiver outras coisas enchendo os nossos corações, ela não vai realizar aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Tem para realizar nas nossas vidas. E aqui Jesus especificou claramente que aonde a semente caiu, o que aconteceu. Por que não produziu? Por quê? Porque, como eu disse, esses terrenos eles não foram preparados, trabalhados para isso. E eu quero destacar a importância da palavra de Deus nessa mensagem. A importância da palavra de Deus. Por quê? Porque nós, assim como todo dia nós temos que comer o arroz, comer um feijão, beber café da manhã para nos alimentar e manter o nosso corpo sadio, saudável, com todos os nutrientes e tudo aquilo que na alimentação o nosso corpo precisa, o nosso corpo espiritual também, ele precisa da palavra de Deus. Então, nessa pregação, eu quero ressaltar a importância da palavra de Deus e a importância de levar a analisar como que você tem trabalhado o seu coração toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ouve uma pregação, Como que essa palavra tem chegado ao seu coração? Ela tem surtido efeitos? Ela tem surtido efeito no seu coração? Nós estamos vivendo um tempo
um tempo difícil, né? Numa situação totalmente nova. Ninguém nunca viveu uma situação dessa como nós estamos vivendo hoje, de insegurança, de incerteza. Essa questão do coronavírus veio para mexer com, né, com toda a sociedade, o mundo inteiro parou aí. Então, assim, eu pensei nessa palavra e eu lembrei do texto lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 15. Lá em Gênesis diz que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para que o homem cultivasse esse jardim lá. Mas só que Jesus, ele veio e inaugurou um outro espaço, né? Inaugurou um outro espaço para construir um jardim para Deus, para o Pai. E esse espaço era onde? Esse espaço é o nosso coração. Esse espaço é o nosso coração, né? E Jesus escolheu um terreno muito hostil, com muitas dificuldades, porque lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, o próprio Jesus disse que é do coração do homem que saem as maldades, é do coração do homem que sai o adultério, é do coração do homem que saem os homicídios, é do coração do homem, né, que brota todo tipo de maldade. Mas Jesus veio com essa intenção. E aí aqui na parábola nós podemos entender e podemos ver que o próprio Jesus, ele relata que ele veio com esse propósito, ele veio com a semente que é a palavra de Deus, mas só que houve em vidas, vamos dizer assim, houve vidas que a palavra ela não surtiu o efeito que é da cura, da libertação, da transformação, da salvação. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não tinham cuidado dos seus corações, né? E aí, qual foi o resultado? Ela, em si, a palavra ela não alcançou o objetivo. Por quê? Por causa daquelas pessoas e daqueles corações. Eu, assim, esses tempos de confinamento, né, que teve logo no começo da pandemia, eu fiquei muito admirado com muitos pastores, com muitos líderes, aí você falando das igrejas todas, né, dessa mobilização nas redes sociais para manter as suas ovelhas alimentadas, para manter as ovelhas ali ouvindo a pregação da palavra de Deus, as lives, houve tantas lives boas, houve tantos temas rodando aí nas redes sociais, bom, né, muitos temas bons. Eu vi conferência, eu vi pastores falando do texto de Mateus, eu vi falando da oração do Pai Nosso, eu vi discussão na rede social falando do sofrimento, usando o texto, usando a passagem de Jó. Muita coisa boa, muito material bom, muita palavra abençoadora, muitos estudos abençoadores. E eu fiquei assim, impactado com aquilo. Eu fiquei feliz, porque eu pude ver o esforço desses pastores, eu pude ver o esforço desses ministérios, né? E eu quero aqui parabenizar esses ministérios, eu quero parabenizar os pastores que não se dobraram diante dessa situação e usaram a tecnologia para levar a palavra de Deus para suas ovelhas, para levar a palavra de Deus para o povo de Deus. E eu digo para você, que eu fui, graças a Deus, bem alimentado, estou sendo bem alimentado lá pelo meu pastor, pela minha igreja, mas eu também passei, né, com a questão do celular na mão. Eu vi, acompanhei outros pastores, acompanhei outras lideranças discutindo alguns outros temas que me abençoaram muito. Foi aonde Deus me trouxe essa palavra, foi aonde Deus me fez refletir. Por quê? Porque estava sendo semeado no meu coração muitos temas bons, muitas palavras abençoadoras de renovo, que jogando a fé para cima, mas eu fiquei refletindo nisso. Por quê? Porque Deus, ele é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. Deus não nos abandonou.
Deus, mesmo nós não estando lá no templo, quando não podia ter culto, mesmo nós não estando lá no templo, Deus, ele usou esses homens de Deus, os pastores nas redes sociais, para injetar fé. E eu digo para você, eu sempre estive com o coração aberto, né, para os estudos que eu ouvi ali. Eu mesmo tirei para ler alguns textos bíblicos, né, naquele tempo, para estar lendo alguns textos bíblicos. Então, assim, Deus trouxe essa palavra no meu coração, me fez refletir muito. Primeiro, pela importância da palavra. Nós precisamos dar importância à palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que transforma as nossas vidas. Nesse tempo onde nós temos ouvido tantas coisas ruins, né? As redes sociais, a tecnologia ela é boa. Graças a Deus, como eu disse, vou ressaltar aqui, né? Tendo os pastores, tendo as igrejas, os ministérios injetando a palavra de Deus através das redes sociais, mas nós também temos tantas outras notícias ruins que são lançadas através das redes sociais, que pode funcionar como o quê? Como sementes ruins, né? Semente que traz incerteza, insegurança, semente que traz ansiedade, porque se ouve notícia, tá morrendo gente, tá, ciclone, uma nuvem de gafanhotos, pessoas que estão surtando, né, por causa do confinamento. Então nós vamos ouvindo essas coisas todas. Essas coisas ruins também funcionam como sementes ruins dentro do nosso coração. Que se nós formos agregando essas sementes ruins, essas coisas ruins, pode o quê? Atrapalhar a palavra de produzir nas nossas vidas, de produzir aquilo que ela quer produzir. Se você ler todo o texto, você vai ver que Jesus, quando Jesus está falando com os discípulos, Jesus usa falando para os discípulos o seguinte: olha, eu falo por parábolas para se cumprir aquilo que Isaías falou, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês não entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. O propósito de Deus era o quê? Era curar aquelas pessoas do pecado, né? Que eles, entendendo a palavra, eles iam ser curados do pecado. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque eles não deram o devido valor para a palavra de Deus. E eu quero chamar a tua atenção, meu querido e minha querida. Nós temos que valorizar essa atitude, essa iniciativa, esse empenho que os pastores estão tendo, que as lideranças, as igrejas estão tendo. Nós temos que valorizar isso. Valorizar como? Se disponibilizando a estar quando os cultos online acontecer, né? Valorizando ali, ouvindo a palavra, abrindo a sua Bíblia, acompanhando o pastor que está pregando. Né? Valorizando o que? Trazendo, alimentando. Não ouvindo de ouvir só com o ouvido mercador. Não. Então, Deus falou muito ao meu coração a partir disso. Eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Deixa eu tirar do meu coração aquilo que impede, aquilo que vem impedir toda a ação da palavra na minha vida. Então, para você, meu irmão de Terras Altas, para você, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus, ela está sendo pregada, né? Graças a Deus pelo nosso pastor, está sempre pregando. Qual é a intenção dele? De injetar fé no seu coração. Qual é a intenção dele? Que o fogo, né? O fogo da tua fé, o fogo do teu amor por Deus não apague. Qual é a intenção dele? É que você mantenha a sua esperança na eternidade. Esse é o objetivo da pregação da palavra. Alimentar, instruir.
E os pastores estão fazendo isso muito bem, estão usando as redes sociais e não estão abrindo mão. Não é por causa do distanciamento. Eu não sei como é que seria há alguns anos atrás, quando não tinha tecnologia, se acontecesse essa questão do coronavírus. Eu não sei, eu acredito que a igreja ela ia se adaptar. Mas hoje, graças a Deus, mesmo não sendo igual estando lá no templo, foi uma ferramenta útil e é uma ferramenta útil. Por isso que você está sendo alimentado. À distância, mas está sendo alimentado. Então aqui, nessa palavra, eu quero que você compreenda o seguinte, que a semente de Deus é a palavra de Deus. O semeador é o Senhor Jesus. Ele vem semear no seu coração o quê? Semear esperança, semear um fortalecimento, aí eu volto a dizer, através dos pastores. Os pastores são os representantes legais do reino de Deus para estar transmitindo essa palavra de fé e de esperança para você. Então, valoriza a palavra que está sendo pregada, valoriza o empenho do seu pastor, no caso o pastor Antônio, valoriza o empenho que ele está tendo ali de estudar, de preparar a palavra, de toda a produção que é feita aqui em relação aos vídeos. Tira as pedras, os espinhos, não deixa nesse tempo crescer os espinhos dentro do seu coração. As notícias ruins podem ser esses espinhos. As notícias ruins que estão rolando, se você deixar entrar no seu coração, pode ser as pedras. As coisas que estão acontecendo pode te deixar meio aéreo e aí você não perceber aquilo que está dentro da palavra de Deus para você. Aí eu quero trazer aqui, para nós começarmos a ir no caminho da conclusão dessa palavra, eu quero trazer aqui aquela palavra que é uma parábola, que é a parábola do joio. Nós temos que vigiar e vigiar muito. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada. Então, toda palavra que você já ouviu, cuide dela dentro do seu coração. Toda palavra que você já ouviu, cuide dela. Por quê? Porque na parábola do joio diz o seguinte, que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, semeou a boa semente. Mas veio o inimigo, quando todo mundo estava dormindo, veio o inimigo e semeou lá o joio. O joio foi semeado. Então aí que eu digo para você, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a palavra que tem sido pregada para você é uma palavra de fé, para te animar, é uma palavra de ânimo, é uma palavra para manutenção da sua vida cristã. Para manutenção da sua vida cristã. A palavra está sendo pregada para quê? Para você não tirar o seu olho do foco, do alvo, que é o Senhor Jesus, que é o céu. E aí, aqui, para concluir, a parábola do joio conta direitinho, o Senhor Jesus fala direitinho, depois você pode ler lá, ele fala direitinho que o inimigo semeou, mas quando os servos quiseram tirar de lá o joio, porque perceberam que o joio estava crescendo junto com o trigo, foi dado uma ordem, não, deixa crescer. Para quê? Para que quando os dois lá, o joio e o trigo crescer, eles vão saber identificar quem é trigo e quem é joio. E o joio, ele é arrancado e lançado no fogo. Se você depois ler depois aqui o capítulo 13 e no versículo 40 diz assim, versículo 40 diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Meu querido e minha querida, olha, entenda que a semente é a boa semente. Para quê? A manutenção da pregação da palavra é para que você compreenda que você é trigo. Você é trigo. No dia que o Senhor Jesus mandar os seus anjos para a ceifa,
para ceifar aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram o ensino da palavra de Deus, eles vão se encaixar com joios. Eles vão se encaixar com joios, vão ser colhidos e lançados no fogo. Então, por isso que eu disse para você, você tem cuidado do jardim de Deus? Quem é o jardim? O seu coração é o jardim de Deus. Né? E os semeadores, os pastores, os pregadores, eles estão todos os dias pregando, lançando a semente de fé. Então o seu coração, ele tem que estar limpo. O seu coração tem que estar limpo e receptivo para essa palavra. Porque nós lemos aqui no capítulo 23 e o próprio Jesus falou, né? Olha, uma semente caiu à beira do caminho. A outra caiu num terreno onde a terra era rasa. A outra caiu em meio às pedras. A outra caiu em meio aos espinhos. Ele apontou e mostrou por que aquela semente ela não produziu nada naquelas vidas. Mas naquela outra vida, naquele outro terreno, onde produziu 100, 70 e 30 por 1, ele disse que aquele terreno estava preparado. Quando a semente de Deus caiu ali, ela produziu e produziu muito. Então, meu convite para você nessa noite é para você olhar para dentro do seu coração. Toda vez que a palavra for ministrada, né? Olha para dentro do seu coração se tem algum medo, se tem alguma ansiedade, se tem algum sentimento ruim, se tem alguma prática de pecado, qualquer coisa que venha atrapalhar essa palavra de produzir na sua vida, que você possa lançar fora. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, meu querido. Que você possa entender que a palavra de Deus, ela tem a importância que a importância da nossa manutenção da nossa fé. Um dia nós vamos ser colhidos como trigo. O trigo, ele dá o bom fruto. O trigo, ele dá o bom fruto. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, cuida do seu coração. Por quê? Porque a semente, ela está sendo pregada. Cuida do seu coração, arranca, tira tudo que possa impedir da palavra frutificar na sua vida. Amém? Pois bem, queridos, eu creio que esta palavra falou no seu coração. Porque falou no meu, e eu creio que falou no seu coração. Eu costumo dizer sempre que a palavra nem sempre ela opera o objetivo de Deus no coração de todos os ouvintes, porque nem todos valorizam a palavra na medida que precisava valorizar. Mas aqueles que valorizam, aqueles que ficam atentos, aquele que recebe, aquele que permite que a palavra fique impregnada no coração, esses automaticamente serão grandemente abençoados nos cultos que são ministrados na nossa igreja. E nós percebemos que o semeador ele precisa colocar amor naquilo que faz. Nós aprendemos isso. Ele precisa colocar fé na semeadura. E eu creio que você fez tudo isso. Portanto, que você possa ser grandemente abençoado. Quer dizer, que você pode ter sido grandemente abençoado por esta mensagem. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para fazer uma oração para nós encerrarmos o nosso culto. Soberano Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido irmão Diácono Daniel pregou usando o texto de número 13 de Mateus, falando, Deus, da semeadura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso fica plantado no coração de cada uma das pessoas que estiveram em casa, ó Deus, ouvindo esta mensagem, assistindo, ó Deus, essa pregação. São pessoas que ainda estão evitando ir na igreja para assistir o culto presencial, porque ficam assustados, amedrontados, porque as notícias que chegam até o nosso coração, de fato, traz terror para o nosso coração. Mas nós precisamos recuperar o medo, aliás, superar o medo que tem assolado tanto as nossas vidas
que tem nos prendido em casa de forma assustadora. É claro, nós sabemos que a doença tem matado, o vírus é perigoso, mas não é ficar plantado em casa, confinado em casa o tempo todo, que você vai resolver o problema. Eu acho que a gente tem que usar as medidas de precaução, de controle, de exigência do sistema de saúde, mas o medo, queridos, o medo te leva a agigantar os problemas que surgem. Portanto, eu digo para você o seguinte: nós temos cautela, nós usamos todos os requisitos orientados pelo Ministério da Saúde, pela Saúde Municipal, e nós temos na entrada da igreja, você viu lá, um pano encharcado com água sanitária, temos álcool gel, quando a pessoa chega, põe na mão, enfim, que Deus a gente dá coragem para você buscar a presença de Deus. Agora, se você tiver algum sintoma gripal, você não deve comparecer, tá bom? Você administra a sua ida, o seu envolvimento. Deus abençoe você, seja uma bênção e um abençoador em nome de Jesus. Glória a Deus. Até domingo próximo, hein? Não esquece. Até domingo, 9 da manhã e às 19 horas.